Olá, pessoal. Estamos aí novamente com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, idealizador aqui desse projeto de Saúde em Pauta, que o objetivo, que eu sempre digo, é trazer informações de qualidade na área de saúde, com profissionais que a gente já sabe, que a gente já confia, que já trabalham em sua especialidade. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a colega doutora Ieda Vila-Flor, que vai É, falar sobre assuntos de estética, em especial o cabelo. É porque é importante, pessoal, trazer essas informações. Porque a gente entende, eu estava refletindo sobre isso. O conhecimento que nós médicos nós temos é um conhecimento já consolidado. E nós temos um conhecimento quando a gente faz uma boa formação, ou seja, quando a gente estuda em uma boa faculdade, a gente vai ter um conhecimento sobre o corpo humano que outras profissões dentro da área de saúde elas não irão ter. Em especial, eu digo o seguinte, que estética, determinado tratamento de estética deve ser feito por um médico habilitado para fazer estética. Porque você está mexendo com o corpo humano e às vezes, ou aparentemente que eu vou mexer em uma situação, pode trazer efeitos colaterais em outro órgão. Então, por isso que eu tenho a honra aqui de trazer a doutora Ieda. Doutora Ieda, agradeço demais sua presença aqui. A gente diz que na correria do dia a dia, trazer colegas médicos, né, para debater. A gente sabe a correria do trabalho. Hoje a gente grava no dia de sábado e você tem toda a sua correria também no dia de sábado, seu trabalho. Então, muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast. E se apresente quem é a doutora Ieda e sua atuação na medicina. eu agradeço pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui com você, conversando, esclarecendo dúvidas, né, que são muitas aí. As pessoas têm muitas dúvidas sobre cabelo, tem muitos mitos, muitas fake news. Então, eu acho que é algo muito válido, muito importante esclarecer as pessoas sobre isso. Meu nome é Ieda Vila-Flor, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia e já atuo aí há mais de 15 anos na área de medicina estética, na área de tricologia, de cabelo. E realmente essa parte da estética é o que eu amo fazer. Agradeço aí a Deus por essa possibilidade que eu tenho e é o que eu faço com muito carinho, com muito amor. Então, vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo, que é um bate-papo a gente orientar ao público, nosso público, que a gente diz leigo, né, que não é da É, área, sobre esses assuntos que é importante, especial o cabelo. Cabelo, ele envolve tudo, né, eu digo assim, até piadas, até constrangimentos, né, a sim. gente sabe que faz parte do dia a dia do ser humano o seu cabelo. O seu cabelo tem muito de sua identidade. Então, falando sobre isso, vamos aí fazer essa primeira pergunta para você. E qual é a sua visão sobre a importância da saúde capilar, né? A gente sabe que não é só estética, mas também a autoestima. A autoestima da pessoa tem tudo a ver com o seu cabelo, seja de que forma foi. E as pessoas têm um cuidado muito, né? Inclusive, eu acho que é toda uma indústria e toda até fake news sobre tratamento de cabelo. Bastante. Então, o cabelo, ele é sinônimo de jovialidade, de vigor, de juventude. E eu falo muito que o cabelo é o reflexo também da nossa saúde. Perceba, Léo, que aqueles pacientes, né, que nós temos que têm doenças crônicas, o cabelo é mais ralinho, é mais opaco. Então, o cabelo tem essa questão, né, da beleza. E nós vimos isso ao longo de toda a história. E ele completa ali no visagismo a moldura do nosso rosto. Então, ele é muito importante para a nossa autoestima, para a beleza do rosto, para a harmonia, né, do rosto. E a gente sempre tem essa impressão que o cabelo é importante para a mulher, porque as mulheres são mais vaidosas. Mas atendendo aí todos esses anos, atendendo centenas e centenas de homens, eu pude perceber o quanto o cabelo é importante, não só para a mulher, mas para os homens também, Léo. Então, eu tive paciente, por exemplo, que ele simplesmente não ia para nenhum evento que não pudesse ir sem o boné. Então, ele deixava me disse que deixou de ir para casamentos, formaturas, aniversários de pessoas próximas. Então, isso causa, veja, o sofrimento, né, que a pessoa tem ali psicológico e, inclusive, o isolamento social dele estar se privando
do convívio por uma vergonha, né, de estar sem um boné. Já teve, por exemplo, outro paciente que ele e a esposa. E ele falou: olha, doutor, eu vim aqui fazer transplante capilar, cuidar do meu cabelo, porque eu quero me casar. Eu já moro com minha companheira há muitos anos. Nós nunca realizamos a festa, porque eu não quero estar calvo nos vídeos, nas fotos. Não sei se ele estava querendo também enrolar ela, não, viu? O fato é que ele foi lá e disse que ia se tratar, se cuidar para realizar o casamento. E nós vemos que quando a pessoa melhora o cabelo, melhora a autoestima, acaba se cuidando de maneira global da saúde. Então, você aí, como cardiologista, entende, sabe o quanto é importante a atividade física, a boa alimentação para pacientes, por exemplo, hipertensos. Então, eu tive um paciente que ele chegou querendo cuidar do cabelo. Eu falei, olha só, isso que eu falei com você aqui há pouco. O cabelo, ele é reflexo de nossa saúde, né? Ele estava obeso, hipertenso, e um paciente jovem. Resultado, ele cuidou do cabelo, ele cuidou também da saúde, ele emagreceu 21 quilos. Então, hoje em dia, ele tá cabeludo, magro e muito mais saudável. Inclusive, ele suspendeu as medicações dos antihipertensivos porque ele conseguiu controlar a pressão com dieta, atividade física e com a perda de peso. E a melhora dessa autoestima, né? Como você falou, a melhora da autoestima é, como disse assim, o hábito angular, né? Você melhora sua autoestima, você acaba fazendo mais atividade, você alimenta melhor, você muda seu ambiente. E tudo isso vai refletir, como você falou, na saúde, inclusive na saúde cardiovascular, que parece Sim. até simples, mas veja como é a importância do cabelo até na saúde cardiovascular, essa ligação. A queda de cabelo, Ieda, ela é sempre um problema ou existe uma queda de cabelo normal, que a gente chama de fisiológica, e a anormal, que é a patológica, que já é uma doença? Explica um pouco pra gente sobre isso. Nosso cabelo tem um ciclo. Então, nós temos uma perda em média de 100 fios por dia. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, até 150, né? Naqueles cabelos mais volumosos. Mas ninguém fica contando ali quantos fios para saber, né? Olha, eu tô perdendo aqui 210 fios. Ninguém fica contando. O que eu falo para os pacientes é: se você está perdendo uma quantidade maior do que o seu habitual, então isso é um sinal de alerta. Você deve procurar um médico especialista para avaliar. A principal causa de queda capilar é o eflúvio telógeno. Então, eu falo muito que o cabelo ele é meio assim retardado. A queda acontece 2 a 3 meses após o evento causador. Então, o que vai causar ali aquele eflúvio telógeno que pode durar aí, Léo, essa queda, 3 até 6 meses quando ele é agudo, né? Mais de 6 meses ele já vira uma coisa crônica, né? Já tá ali se protelando. Mas vamos falar do agudo, que é o mais comum. Esse eflúvio telógeno agudo, a gente diz que que essa queda capilar, né, por um período de tempo, tem uma causa. E essa causa é um estresse para o corpo. Pode ser um estresse físico, por exemplo, febre, infecção. Nós vimos aí que Covid teve muita queda capilar. Tem o parto, perda de peso rápida, né, em grande quantidade. Aí o Mounjaro, aí os pacientes caem bastante cabelo, cursam com eflúvio telógeno. Antes era o Ozempic, agora é o Mounjaro. Pode ser um estresse psicológico também. Então, uma separação, a demissão do emprego, a morte de um ente querido, além de medicações. Tem aí as medicações aí que você usa também, são causas de eflúvio, alguns antihipertensivos, anticonvulsivantes e também deficiência de vitaminas e minerais, né? E, além disso, a hipervitaminose, o excesso também. Então, eu sempre falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, as pessoas têm a falsa impressão de que vitamina não vai fazer mal. E nós vivemos em um tempo de muita suplementação. Então, eu atendo pacientes que estão com dosagens de vitaminas e de minerais acima do comum, que isso vai prejudicar o cabelo também e pode causar queda. Então, eu atendi, por exemplo, um casal que os dois estavam com a vitamina B12 lá em cima. Eu falei, olha, alguma coisa que vocês estão fazendo aí em comum. E aí eu fui pesquisar e era um suplemento da academia que eles tomavam, ambos tomavam.
Tive uma outra paciente e ela comia castanha do Pará todos os dias, gostava muito, castanha do Pará rica em selênio. Ela foi para a ginecologista falou: vou te passar uma fórmula aqui que é boa para o cabelo, é boa para a pele, e na fórmula continha selênio. Eu fui ver o nível de selênio dela, estava muito, muito, muito acima do que o valor máximo. Então, nós temos que prestar atenção, né, em todas essas questões. Isso é importante que seja avaliado por um médico especialista para você chegar realmente qual é a causa do problema. E depois que você souber qual é a causa, como é que vai tratar, qual é o tratamento adequado. Isso é importante você alertar e a gente precisa frisar isso daí. Excesso de, inclusive até hormônios que as pessoas usam nessa Sim, cidade. Hormônios. O último podcast aqui, a gente trouxe o colega endócrino justamente falando sobre isso. E ainda eu disse que a gente depois até ia falar aqui nesse podcast que essa questão da tireoide e cabelo. Mas enfim, isso. que hoje em dia tudo na moda que você tem que repor, que você tem que... E acaba, como você mesmo falou, trazendo problemas até para queda de cabelo, né? Sim. Então isso é algo preocupante que a gente tem visto hoje e até informações, né, de fake news nas redes Porque o ideal é sociais. você saber ali, fazer o exame de sangue com o médico e saber o que você tem deficiência, se você realmente tem deficiência e o quanto você precisa repor, né? Se você precisa repor e não sair por aí tomando um monte de vitamina, fazendo várias suplementações, porque isso pode acarretar problemas como nós vemos aí que acontece de fato. Exatamente. Em relação à calvície, ela não é uma grande causa de queda de cabelo? Explica aí pra gente isso. Olha, Léo, as pessoas têm essa acham, né, essa falsa concepção de que a calvície, né, que é a alopecia androgenética, é o nome médico dela, é causada pela queda de cabelo. Na verdade, não há queda de cabelo propriamente dita. O que acontece é uma miniaturização dos fios. A raiz do cabelo, né, como se o bulbo capilar, que é a raiz do cabelo, ela vai atrofiando, atrofiando, e o fio vai ficando mais fino, até que aquele cabelo, digamos, morre, não cresce mais. Então, não é uma queda, é esse afinamento. E qual é a causa desse afinamento? O que é que vai provocar? O que é que leva ao afinamento e no final gerando isso que você explicou? A queda, né? Falta. Léo, como tudo na medicina é multifatorial, tem várias causas. Mas se nós formos ver, as principais está no próprio nome da calvície, né? Calvície, o nome de calvície, como eu falei, é alopecia androgenética. Andro, porque está relacionada com hormônios tidos como masculino, né? Que é a dihidrotestosterona, que nós chamamos o DHT, que é o hormônio derivado da testosterona, e genética, porque está no gene da pessoa, na herança genética. Então, aquela pessoa que tem herança genética, a raiz do cabelo é sensível ao DHT. Então, é como se geneticamente aquela pessoa, digamos, tivesse os receptores que seriam fechaduras. E o DHT fosse a chave. Então, aquela pessoa geneticamente tem no cabelo, na raiz do cabelo, as fechaduras e o DHT vai lá e se liga. Então, se geneticamente a pessoa não tem essas fechaduras, o DHT não vai ter onde se ligar e causar aquele afinamento do fio, né? E também pela genética é determinado se a pessoa terá mais fechaduras, né, na parte da frente, então causará uma calvície mais na frente, ou tem mais na coroa, causa uma calvície mais nessa região da coroa. Se a pessoa tem mais receptores, né, tem mais ali fechaduras, terá uma calvície mais significativa. Se a pessoa tem menos fechaduras, terá uma calvície mais branda. No dia a dia, a gente tem pegado assim no consultório, assim, alguns efeitos adversos de terapia de reposição, né, hormonal, testosterona, em homens que de fato não têm o hipogonadismo assim definido. Ele não está necessitando do uso da testosterona. Mas a gente sabe que existem aquelas condições que é necessário repor. E assim, o homem que repõe, ele realmente fica calvo, até aqueles que estão se anabolizando e também os que necessitam para o uso de terapia de reposição hormonal quando tem hipogonadismo, porque hipogonadismo é quando de fato o corpo não está produzindo testosterona de forma orgânica assim que o corpo necessita.
Léo, esse é um conflito aí, viu, no tratamento de calvície, porque hoje em dia, né, todo mundo quer tomar hormônio, quer ficar com os corpos perfeitos, e eu sempre falo, gente, não é possível ter tudo. Claro, se o paciente tem uma testosterona abaixo do normal, tem efeito, né, na sua qualidade de vida, tem sintoma, claro que ele deve repor, mas repor dentro daquele nível fisiológico, com um médico especialista e também, paralelamente, realizar o tratamento da calvície. E eu tenho ótimos resultados no meu consultório e dá tranquilamente para realizar a reposição, como eu falei, de maneira fisiológica, dentro ali dos valores normais de testosterona e o tratamento da calvície. A questão é que muitos pacientes querem manter ali a testosterona acima de 1.000, em valores altos. Então, se a gente voltar ali para o que eu expliquei, né? Se você toma mais testosterona, mais hormônio, você vai ter mais DHT. E o DHT, aí você tem mais chaves para se ligar ali nos receptores do cabelo e causar miniaturização e acelerar esse processo de calvície. Então, eu sempre falo, olha, gente, a gente tem que escolher o que a gente quer, não pode ter tudo, e nós sabemos que essa suplementação desnecessária de testosterona causa diversos problemas para o nosso corpo. Eu costumo pedir, Léo, ali os hormônios, a testosterona no meu consultório, porque muitos pacientes também escondem que estão tomando, não relatam, e quando a gente vê, está prejudicando o cabelo, e a causa é justamente essa. É, e existe tanto mito, né, que as pessoas ficam ouvindo de repor, que melhora a performance, etc. E vem muito com esse mito querendo um tratamento específico, e como você falou, tudo tem efeito adverso. E lembrar dos hábitos de vida, né? Uma das coisas que mais prejudica a testosterona é hábito ruim, sono, excesso de bebida, enfim. Aí a pessoa quer sempre uma fórmula mágica, é como você falou anteriormente, tá com a vida toda bagunçada e quer que você resolva antes de arrumar a vida. E desses mitos, um que eu escuto desde criança, minha cidade, Tapetinga, Bahia, que eu sou da roça, é que boné causa calvície. E aí, é isso mesmo, doutora? Isso Como é é? um mito, viu? Essa questão do boné causar calvície é um mito. Como eu expliquei já a fisiopatologia, qual é o mecanismo da calvície, vocês veem que não tem nenhuma lógica. O que o boné acaba piorando é a caspa, que em medicina nós chamamos de dermatite seborreica. A caspa está muito relacionada com um fungo que é a malacésia. E o que é que o fungo gosta? O fungo gosta de calor e umidade. Então, nós estamos aqui na Bahia. Então, você usa o boné, a gente tem um calor, tá com o boné, transpira ali, acaba sendo ali o criador ali de fungo e piorando e perpetuando ali aquela caspa. Então, claro, quando o paciente usa esse boné aí, muito tempo, porque tem pacientes que usam aí 10 horas de boné por dia, que usam boné o dia todo. Né? O uso em períodos curtos, claro, não tem problema algum quanto à questão da caspa. E outra questão que eu sempre falo para os pacientes é sobre a higienização do boné, da escova, do pente. Então, quando você está tratando a caspa, é mais importante ainda realizar a higienização desses itens, porque ali fica o fungo e você fica se contaminando, né? Recontaminando, e aí fica difícil tratar. E, doutora Ieda, e outra coisa também de mito que a gente escuta, lavar o cabelo todo dia também cai cabelo? Olha, esse mito aí eu vi, passei minha vida toda ouvindo, né? Ó, não pode lavar o cabelo. Eu vi assim, ó, não pode lavar o cabelo todos os dias, porque a raiz do cabelo demora mais tempo para secar e aí ela vai apodrecer. Então, eu sempre ouvi isso e, na verdade, não tem nenhum fundamento isso. O que as pessoas têm muita dúvida é quantas vezes eu devo lavar o cabelo. Devo lavar o cabelo todo dia sim, dia não? Isso depende muito. Depende se a pessoa tem um couro cabeludo mais oleoso ou mais seco. Depende do clima também, se você está em um clima mais seco, um clima mais úmido. Depende se a pessoa transpira, sua mais ou menos. Se você suar, você, né? O ideal é que lave o cabelo. Então, para pessoas que tenham o cabelo oleoso e esteja aqui no nosso meio, o ideal é realmente que lave todos os dias.
Porém, o que as mulheres sempre argumentam, e eu também acho isso, que dá muito trabalho lavar todo dia, porque a gente tem muitas vezes cabelo grande, aí fica ali pingando, tem que secar com secador, demora muito mais tempo, não é tão prático quanto o homem. Então, nesses casos, eu falo, olha, procura ir lavar dia sim, dia não. E outra queixa também das mulheres é que elas dizem assim, poxa, mas quando eu lavo o cabelo, os fios, né, não ficam tão bonitos, ficam mais bonitos quando fica mais tempo aí sem lavar. E nós vemos aí frequentemente pessoas famosas, celebridades, dizendo: ah, tem que lavar pouco o cabelo, eu lavo pouco meu cabelo porque é melhor. Realmente, a lavagem é boa aqui para o couro cabeludo para tirar a oleosidade, mas acaba tirando a oleosidade dos fios. Então, para os fios não é tão interessante. Mas aí nós temos que fazer o equilíbrio e saber como lavar o cabelo de maneira adequada. Então, o shampoo é para ser usado no couro cabeludo. Via de regra, a não ser que tenha algum produto, excesso de mousse, que você realmente precise tirar do seu cabelo. Mas, via de regra, a gente tem que lavar o couro cabeludo e, ao mesmo tempo, que coloque um produto para proteger os fios, para que esse shampoo não tire essa oleosidade dos fios e o fio acabe ficando ressecado por conta das lavagens. Agora, tem pessoas também, por outro lado, Léo, que necessitam lavar o cabelo com menos vezes. Então, tenho pacientes que têm o couro cabeludo muito ressecado, e nesses casos eu já oriento 3 vezes na semana e prescrevo também uma loção para hidratar, adequada, específica, para hidratar o couro cabeludo. E essa questão também que a gente escuta falar, fulano prende demais o cabelo e aí vai dar a calvície, vai perder fios, etc. Olha, nós temos um tipo de alopecia, que é a alopecia de tração. Então, se você prende muito o cabelo com força e durante muitos períodos, aquilo vai danificando o bulbo capilar, a raiz do cabelo, até que essa raiz do cabelo tá tão danificada que ela morre e não cresce mais. Então, eu oriento meus pacientes para, quando for prender, não prender com tanta força e não prender por tempos tão prolongados. Mas onde nós vemos mais a alopecia de tração é naquelas pessoas que fazem trança, né? Porque a trança, além da tração, ela também tem o peso. Isso vai tracionando, vai puxando a raiz do cabelo. Isso danifica ao ponto da raiz depois morrer e a pessoa ficar com a calvície ali no local. E alguns pacientes dizem: poxa, doutora, mas eu coloco a trança aqui mais folgadinha. Ainda assim, concorda que tem ali uma tração, tem um peso extra que não é seu, não é do seu fio, puxando o cabelo. Então, principalmente, a alopecia de tração ocorre principalmente nessa região da frente, né? Tranças, ou aquelas pessoas que ficam o dia todo de coque, rabo de cavalo, muito preso, pode ter aí essa condição. E essa queda de cabelo por tração, ela tem como resolver? Tem tratamento também? Léo, na área que já perdeu os fios, que aquele fio, como eu falei, já foi tão danificado a raiz que ele morreu, não tem mais como reverter. O que nós podemos fazer é o transplante capilar, retirar de uma área, por exemplo, aqui da parte de trás e transplantar aqui. Pode-se usar também próteses capilares, ou a pessoa também pode conviver com isso. Geralmente fica com essa parte da testa, né? A testa maior, porque ocorre geralmente nessa região, e a pessoa convive com isso. Se a pessoa não se importar, aí ela vai conviver. E a gente vê muito aí em produtos, né, desde de criança, de farmácia que melhoram o cabelo, etc. Esses produtos de farmácia resolvem mesmo essa questão? Léo, olhe, a maioria desses produtos aí não vão resolver nada. Como nós falamos aí sobre, né, nós temos vários produtos aí anti-queda. E como eu expliquei, a queda tem uma causa ali, que inclusive é uma causa que inicia 2, 3 meses antes da queda propriamente dita. Então nós temos que avaliar qual é a queda, né? Qual é o motivo da queda. O ideal é que passe por uma consulta médica para fazer essa história, entender toda a história do paciente, né? Que a gente chama de anamnese, realizar o exame físico é como se fosse um microscópio aqui, o tricoscópio, a gente avaliar e pedir os exames de sangue, como eu falei, para ver se a pessoa tem uma disfunção tireoidiana, por exemplo, que isso causa uma queda, se a pessoa tem alguma deficiência de alguma vitamina, de um mineral.
Então, você simplesmente ir para a farmácia e comprar suplementos não irão resolver. O que eu falo que às vezes acaba coincidentemente melhorando, porque essa queda, como eu falei, dura aí 3, 6 meses. Então, coincidentemente, a pessoa começa a tomar algum suplemento, alguma vitamina que comprou na farmácia. E é o período mesmo que a queda capilar melhora por si só, porque já ia melhorar. Ou então, por exemplo, a pessoa está com uma deficiência de ferro e ele tem um pouquinho de ferro, mesmo não sendo a quantidade adequada, ideal, porque esses suplementos não têm grandes quantidades, é como se fosse um pouquinho de tudo, mas já melhora um pouco, mas realmente não é o ideal. Mas se nós formos ver aí já para o minoxidil, que os pacientes conseguem comprar o minoxidil sem receita, ele tem realmente um efeito que é comprovado cientificamente para a calvície. Mas em relação à queda, muita gente não sabe que vai fazer o oposto. No início, ele vai dar uma queda, que é o efeito SHED. Depois estabiliza e você terá uma melhora. Mas no início, até o paciente, eu sempre aviso quando eu vou usar o minoxidil tópico, porque os pacientes ficam um pouco desesperados, porque no início aumenta a queda, mas isso é normal, é o esperado. E aí depois, então, começa mesmo a melhora e tem resultados muito interessantes. E tem até essas gomas, né, aí famosas na internet também de queda de cabelo. Isso É. existe mesmo? Serve para alguma Olha, coisa? Léo, essas gomas, ó, isso daí é uma das maiores farsas, fake news e enganação mesmo que existe com as pessoas. Porque essas gomas têm um pouquinho de cada coisa ali, não é boa de fato, efetiva para nada. Então as pessoas vêm ali com o cabelo e dizem, ah, foi por causa da goma. Isso não é verdade, é uma completa farsa, né? Uma mentira. Por exemplo, eu examinei essas gomas, esses suplementos, para avaliar a quantidade de biotina. E lá tem 45 microgramas. A quantidade que eu prescrevo quando o paciente precisa, né? Não é todo mundo que precisa, da biotina, entre 2,5 miligramas e 5 miligramas. Aí você vai dizer, poxa, mas ali tem 45. 45 microgramas. E é 0,045 miligramas. Então veja a diferença de você prescrever, do paciente tomar 5 miligramas, que seria, né, ali o ideal para ele, ele vai tomar 0,045 miligramas. É uma quantidade desprezível e não irá surtir nenhum efeito, não vai ter eficácia, não vai melhorar em absolutamente nada. O que ele vai fazer, o que o paciente vai fazer é perder dinheiro, é gastar seu dinheiro. E voltando aí para calvície, o transplante capilar é realmente a cura definitiva para calvície? Léo, a causa da calvície, como eu falei, né, tem a causa ali relacionada à genética, à sensibilidade, ao hormônio DHT, e o transplante capilar, né, não vai curar nada, não vai curar a calvície. Você pode realizar o transplante quando há necessidade, no entanto, é necessário que continue tratando ali para a calvície. O que é o transplante? Nós vamos retirar alguns folículos capilares da região aqui de trás ou da região da lateral e vamos transplantar na área necessária, que é na região frontal, né, no meio ou na coroa. A parte que a gente tirou aqui, que os pacientes acham que aqui tira, transplanta aqui, depois surge outro. Não, o que você retirou daqui e colocou em outro lugar, que não vai crescer mais. Aí o paciente vai ficar ali satisfeito. Digamos que ele não trate mais, como acontece bastante. Anos depois, esse paciente vai ficar calvo, porque aquele fio transplantado, ele é mais resistente. Ok, é o DHT, ele vai continuar ali, provavelmente, depois de anos ele continuará ali. Mas os outros fios que esse paciente tinha ali, ele vai continuar com o processo de calvície, de afinamento, até que ele não vai nascer mais. Então, a pessoa depois vai voltar a ficar calva. E pior, vai ficar calva com uma área doadora menor. Então, teve um paciente que eu atendi e ele realizou o transplante na Turquia alguns anos atrás. E ele não fez o tratamento. E ele falou, olha, eu não fui orientado a fazer o tratamento, não sabia. E ele chegou lá e disse, olha, eu tô aqui. Ele estava calvo na frente e nessa região toda. E ele falou, olha, os fios que tem aqui são os fios transplantados apenas. No entanto, a área doadora dele era muito pequena. E aí fica essa condição que não tem como a gente resolver mais, né? E pode, assim,
cabelos de outra parte do corpo, colocar na cabeça? Nós Isso pode? pode, nós chamamos que é o body hair. Os fios, nós tiramos os fios corporais dessa região aqui, da barba, da papada, tá? Podemos retirar do peito, do abdômen, no entanto, eles são diferentes do cabelo, né? A barba é um fio mais grosso e o crescimento também é diferente. Mas quando o paciente tem uma calvície extensa, realmente é necessário pegar esses fios do corpo, mesmo que sejam diferentes, para melhorar. E nós geralmente colocamos na parte do meio, na parte da coroa, ele ali escondido ali entre os outros para disfarçar. E esses fios, eles servem como complemento. A quantidade de fios que nós conseguimos retirar do corpo é muito menor, muito, muito, muito menor do que a quantidade que nós retiramos de fato aqui da região, aqui de trás da cabeça e da região lateral. Então, ela serve apenas como complemento. Alguns pacientes chegam, não, doutora, mas meu peito aqui eu tenho muito fio. Mas esses fios não são tão fáceis de aproveitar, de extrair. Então, o body hair, são os fios corporais, eles são, como eu falei, um complemento que devem ser utilizados em casos mais extensos. Mas, via de regra, não é o ideal a gente utilizar. Se não houver necessidade, nós não utilizamos. E pode também tirar da cabeça, colocar na barba, né? Você Sim, pode fazer sim. De uns anos aí pra cá teve essa tendência de criar barba e ficou essa tendência e algumas pessoas têm falhas ou têm a barba mais vazia e desejam ter aquela barba ali, né, de lenhador, aquela barba fechada. E nós podemos retirar também dessa região doadora e colocar na barba. Os resultados são excelentes, são muito bons, mas o paciente tem que estar ciente que ele está reduzindo a área doadora dele. Então, se futuramente ele precisar para a calvície, ele terá uma área doadora que já tem menos fios. Me lembrou aqui de uma situação de um colega meu de segundo grau, que ele tinha perda também de sobrancelha, né? A gente vê pessoas assim com, entre aspas, a calvície da Sim. sobrancelha, né? Como é isso, doutora? Também pode ser realizado o Ah. transplante na sobrancelha, né? Tem resultados interessantes. Porém, tem algo aí, uma curiosidade que quando nós retiramos o fio, ele leva as características da área doadora. Então, o fio da sobrancelha vai crescer como o fio do cabelo. Então, vai, né, crescendo como o cabelo. Então, tem sempre que estar parando. Mas tem resultado de sobrancelha, apesar dele não ser tão comum. Mas existe os resultados, quando feito de maneira adequada, são resultados bons. Qual o melhor tratamento para calvície? O que você indica, assim, em âmbitos Quando gerais? pegamos os guidelines, o padrão ouro para tratamento de calvície, né, que é a alopecia androgenética, são 2 ali pilares e eles são preconizados pela literatura mundial. Um inibidor da 5-alfa-redutase, que irá reduzir a quantidade de DHT, que é aquele hormônio que eu falei que provoca o afinamento, e o outro é um minoxidil, que é um vasodilatador, e ele irá ali auxiliar também nesse processo de calvície com ótimos resultados. Mas eu sempre falo que, para mim, Léo, são 3 pilares, né? Além do que vai reduzir, né? Da medicação que irá reduzir o DHT, que é a dutasterida, a finasterida, do minoxidil, também realizar a suplementação das vitaminas e minerais de acordo com o necessário. Então, para isso, precisa realizar o exame de sangue e avaliar o que precisa repor, se precisa repor, e quanto irá repor. Porque se nós não tivermos ali aquelas vitaminas, aqueles minerais necessários, o cabelo também não irá crescer. E eu falo assim, cabelo não é necessário à vida. Então, se você tiver ali naquele valor de referência, no valor mínimo, apesar para o corpo, aquele valor tá ok, o corpo vai economizar, não vai mandar para o cabelo, porque não é necessário para a vida. Então, os valores de referência de cabelo diferem daqueles valores de referência que nós vemos ali no exame. Ele é um pouquinho ali a mais para ter justamente essa folga. Então, eu coloco esses 3 pilares aí como o essencial, o mínimo, eu falo assim, né? O primordial, a base. Agora, existe um medo, né, do homem tomar, assim, a finasterida, dutasterida, com a questão da impotência. Esse medo aí, eu lido aí, né?
semanalmente aí no meu consultório. Mas quando nós vamos ver, em termos da literatura mundial, a disfunção sexual que pode ocorrer por conta da finasterida ou da dutasterida é um percentual muito pequeno. Isso não é comum. Qualquer medicação, né, a gente sabe, nós somos médicos, que pode ter efeito adverso. No entanto, esse efeito adverso da finasterida e da dutasterida é um percentual muito pequeno. E quando eu coloco isso na minha prática médica, de centenas e centenas de homens que eu atendi, eu conto, Léo, assim, no dedo, os pacientes que eu tive que suspender a finasterida e a dutasterida. O que acontece muito é aquele efeito que é o efeito nocebo, né? Então, nós temos o efeito placebo, e as pessoas, né, costumam mais ouvir, que é o quê? Você toma uma medicação, que às vezes ali é um comprimido de farinha, e pelo fato de você achar que aquilo vai te fazer bem, você melhora. Mas nós temos o oposto também, o nocebo. O paciente já acha que aquilo vai fazer mal, e apesar de biologicamente não ter aquele efeito, né, ele acaba tendo o resultado indesejado. Então, se o paciente está com muito receio de tomar, mesmo explicando, falando, olha, se tiver algum efeito colateral, é só suspender. Se ele está com muito receio, eu prefiro não prescrever, porque provavelmente vai ter aí esse efeito aí nocebo. Mas, como eu falei, é muito raro, e alguns pacientes que tem, eles dizem assim, doutora, ele reduziu um pouco a minha libido, porém, nada que me afete, nada que me incomode. Então, é algo realmente que acontece, mas não é algo comum. É interessante isso você dizer, porque assim, no dia a dia eu digo muito sempre para os pacientes que tratam de outras condições, né? Se ele está tomando aquele medicamento, já acreditando que vai fazer mal, a chance de ter, como você bem explicou, o efeito nocebo, ele vai ser aí, muito grande. É porque tudo, a gente sempre diz isso muito, a gente que tem um pensamento filosófico igual, tudo depende de sua fé. A fé, inclusive, cura. Se você tiver aquele pensamento positivo sobre aquele seu tratamento, vai dar certo. Agora, se você tiver negativo, não tem jeito. Isso aí já está bem cientificamente comprovado. Até com a planta tem estudo. Se você botar dois pezinhos lá, um você estimulando com o pensamento, não, vá, isso com palavras positivas de carinho, amor e perseverança, aquela planta desenvolve mais do que aquela outra que você está com aquele pensamento negativo. Então, isso que você E tem com tocou é água importante. também. E isso é Tem com extremamente, água, né? se você fala as palavras, o arranjo de como as moléculas de água irão se formar é diferente. Então, e também às vezes, Léo, o paciente está ali sedentário, com alimentação péssima, sem realizar atividade física, e aí quer culpar a medicação que ele está tomando. A vida está um caos, está estressado, e quer culpar a medicação. Né? Exatamente. Aí você falou sobre esses pilares do tratamento, né? Que o paciente vai fazer, faz fora, mas existe o tratamento no consultório, não é isso? Sim. Que pode ser realizado com mesoterapia. Explica um pouco pra gente esse tratamento que é feito a nível de consultório pelo médico habilitado. Olha, tem esse tratamento mínimo de casa, só até para completar e tirar uma dúvida de algumas pessoas também, de alguns pacientes. Eu falei, né, desses 3 pilares, mas nós podemos realizar outros tratamentos em casa também. Então, pode utilizar loção, capilares com diversos ativos, né? Você pode realizar também a fototerapia, que é a terapia através da luz, que nós temos o laser de baixa potência e nós temos o LED. Pode ser realizado isso no consultório? Pode, mas para os meus pacientes é muito mais viável, prático e até financeiramente mais barato se adquirir o dispositivo e realizar isso em casa. Então, eu costumo prescrever para os meus pacientes. Além disso, também pode realizar suplementações quando necessários. Biotina, o silício orgânico e outros micronutrientes. Então, em casa, nós temos aí todo esse arsenal que pode ser realizado. No consultório, nós temos a mesoterapia, né, ou intradermoterapia, que o que é isso? A gente pega ali uma seringa, uma agulha e nós vamos injetar no couro cabeludo ativos. Então, você pode injetar finasterida, você pode injetar a dutasterida, pode injetar a bicalutamida, que é uma medicação para diminuir a ação dos hormônios masculinos. É uma medicação muito interessante,
Nós fomos ver dessas relativamente nova aí. Tem a latanoprosta, que é interessante, que é a substância do colírio de glaucoma. Tem estudo mostrando também efetividade no cabelo, então pode ser injetado fatores de crescimento, cuprepeptida, vitaminas, tem uma infinidade de substâncias que nós podemos colocar ali, injetar na mesoterapia. E aí depende do perfil de cada paciente para saber e avaliar quais serão as substâncias que são ideais, que serão melhores para aquele paciente. Quando você pega essas substâncias e você já injeta em pequenas quantidades, que através de um aparelho de tatuagem a gente já chama MMP ou IMP. Então, ali aquele aparelhinho de tatuagem, ao invés de infundir o pigmento da tatuagem, irá infundir as substâncias desejadas. Além disso, nós temos os exossomos, que aí é a grande promessa, é o que nós temos de mais novo em relação a cabelo. São vesículas, os exossomos são vesículas extraídas de células-tronco, fazem parte aí da medicina regenerativa. É um tratamento muito bom, com resultados muito interessantes. E temos ainda plasma rico em plaquetas, tem carboxiterapia, que é quando injeta o gás carbônico medicinal, ozonioterapia, tipos de laser, microagulhamento, existem vários. Se você for me perguntar, e ainda mais quais são os principais? Eu diria a mesoterapia, o MMP ou IMP, e os exossomos, para mim, são os principais, mas nós temos aí uma infinidade de terapias, de tratamentos capilares. Mudando aí um pouquinho agora, já falando para cor de cabelo, né? A gente sabe que de que todos nós, a gente está aqui num processo de envelhecimento. Até agora não inventaram algo que pare o envelhecimento, a gente retarda o envelhecimento com os bons hábitos, beber água bem, atividade física, bons Com laços certeza. sociais, mudar seu ambiente. Eu sempre digo o seguinte, assim, para os meus pacientes que tenham dificuldade, até por exemplo, com excesso de álcool, cigarro, se você está no seu mesmo ambiente, você nunca vai mudar. Essa semana mesmo, um paciente meu alcoólatra, que desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca grave, aí ele parou de beber e disse, mas eu não vou na festa, etc, não tô indo. Eu falei, por quê? Não, senão eu vou ter vontade de beber. E às vezes a pessoa realmente tem que entender isso, que os hábitos podem realmente, ela não conseguir, então mudar hábito, mudar a realidade, né? Como a gente falou, ter mudança, se você quer ter uma boa saúde física e capilar dos seus cabelos, mude Sim, hábito. com Bem, e certeza. nesse envelhecimento que a gente tá falando, tem a questão do cabelo ficar branco, né? O Sim. grisalho. Minha barba mesmo já tá ficando branca, vou fazer 47 anos agora. Alguns fios de cabelo já saindo. E esse cabelo branco tem aí que vende fórmulas para o cabelo ficar sempre mais escuro. Isso existe? Como é isso? E como é que se dá essa forma do envelhecimento, né? Do grisalho? Nós chamamos aí o esbranqueamento, né? O embranquecimento dos fios, nós chamamos aí de canice, né? O nome médico. E nós vimos aí fórmulas milagrosas. Isso vai reverter seus brancos, suplementos. E eu sempre falo, se alguém tá te oferecendo alguma fórmula milagrosa, corra, porque isso daí não irá resolver. Nós temos realmente alguns suplementos que são antioxidantes e podem ser utilizados não para a reversão dos fios brancos, mas para a prevenção. Isso não tem uma evidência científica robusta, mas eles podem ser utilizados. Você pode utilizar, mas sabendo que aquilo irá para prevenção. Agora, melhor do que utilizar esses antioxidantes, as fórmulas com antioxidantes, é você ter bons hábitos de vida, como você falou. Então, os melhores antioxidantes que nós temos é a atividade física, é boa alimentação, são bons hábitos de vida, gerenciamento do estresse, ter bons vínculos sociais. Então, isso aí é fundamental. As pessoas, às vezes, querem uma fórmula mágica e não mudar em nada a vida, simplesmente tomar um comprimido, uma cápsula, e isso vai resolver. E as coisas não são bem assim, né? Nosso corpo depende aí de vários fatores. Quanto aos cabelos brancos, ainda temos aí uma substância, que pode ser tópica, pode ser injetável, e foi aí anunciado aí por algumas mídias como a cura do cabelo branco, e eu recebi bastante pacientes me enviaram isso, e também
Não é verdade. As pessoas colocam muito de maneira midiática. Na verdade, essa substância, que é o Grey-Verse, foi realizado um estudo muito pequeno, em um grupo muito restrito, de pacientes entre 18 e 35 anos, que tinham cabelo branco precoce, né? Canice precoce, e eles tiveram uma reversão, em média, de 30%. Então, teve gente que reverteu aí menos, teve gente que reverteu mais, em um grupo específico de pacientes mais jovens. Pode ser utilizado o Grey-Verse? Pode. Eu até te confesso aí que eu coloquei e não tive paciência para continuar seguindo. Na minha prática clínica, nos pacientes aí que, né, costumam começar aí os fios brancos a partir de 45, eu prescrevi. No entanto, explicando para eles que era uma tentativa, né? Que não tinha uma evidência científica robusta, eu sinceramente não vi grandes resultados com o Grey-Verse na minha prática clínica. Outra promessa aí também para a reversão dos fios brancos, que tem relatos de caso, né? São os exossomos, que é justamente a medicina regenerativa. Então, os exossomos, que são as vesículas extraídas das células tronco, ele vai regenerar ali o fio e ele pode reverter os fios brancos. Eu sempre falo para o meu paciente, eu não vou prescrever isso com os exossomos com esta finalidade, porque ainda não temos evidências robustas. No entanto, se o paciente quer realizar um tratamento para calvície ou por algum outro problema capilar que eu indique, isso é um bônus. Então, eu, por exemplo, aplico exossomos aqui nos meus cabelos, né? Eu tive um eflúvio e eu falei, olha, eu vou colocar aqui para melhorar a saúde dos meus fios e eu utilizo os exossomos, gostei do resultado, mas nós temos que dizer, né, o que tem ali evidência robusta e o que não tem. Então, eu deixo isso bem claro. Então, o que nós temos hoje no mundo de reversão, de tratamento de fios brancos, é isso que eu te falei. Duas coisas que eu não gostaria que a gente deixasse passar, né? Primeiro, como é a jornada do paciente que quer se tratar de uma possível queda de cabelo? O que ele deve fazer, né? Ele tá assim incomodado ou até alguém percebeu que ele tá tendo uma queda de cabelo, ele não tá gostando daquela situação, ou se, por exemplo, existe fatores de risco, por exemplo, familiares, né? Tem uma calvície de origem. Essa é uma dúvida que eu tenho. Qual é o mais genético? Vem de pai ou de mãe? Então, assim, a jornada do paciente e essas questões de genética também, de predisposição à calvície. Sim. Então, nós vemos no caso da calvície, alopecia androgenética, tem muita essa herança familiar. Tem pacientes que têm uma herança familiar mais forte, como eu falei, depende muito ali dos genes, mas nós vemos às vezes que tem um irmão que não tem, outro irmão que tem, né? E eu sempre falo que é assim, um presente ao contrário. Lá em casa mesmo somos 6, são só homens, eu sou o mais novo, e eu que... Só eu e outro tem um cabelo mais... São 3. 3 tem até eu ficar mais preocupado. Depois eu vou ter que ir lá em você pra gente... A gente vai conversar depois sobre isso. Então eu tô um pouquinho ainda premiado, digamos assim. Outros não tão calvos 100%, mas você vê o cabelo bem ralinho, sabe? E aí tem pacientes que nós observamos que começa bem precoce ali a perder os fios já 17, 18 anos, né? Com aquela questão ali do pico hormonal, que você vai ter mais testosterona, tem mais DHT. E outros pacientes mais adiante, né? E outros não vão ter. Eu sempre falo, quando a pessoa notar, né, que tá começando a perder cabelo, e a mulher também perde, tem a mulher calva. É isso que é o outro tópico que eu queria que você abordasse, em relação à mulher também. Que tem a mulher calva, mas aí tem um padrão diferente do homem e acaba sendo muito mais subdiagnosticado. Mas quando observar que tá tendo uma alteração do cabelo, o cabelo tá caindo mais do que habitual, realmente deve procurar um médico o quanto antes, para realizar todo esse processo de observar a história, né? Colher ali a anamnese, que a gente chama, realizar o exame físico, realizar os exames laboratoriais para o diagnóstico correto. E tendo ali posse do diagnóstico correto, você poder realizar o tratamento de maneira correta, né? Adequada. E quanto mais cedo iniciar esse tratamento, melhor. Então, alguns pacientes acabam protelando, atrasando o tratamento, seja porque procura profissionais não médicos e o diagnóstico é equivocado, seja porque vai, né, negligenciando também.
outros por automedicação e outros também porque dizem, eu não quero tomar dutasterida nem finasterida, então não vou. E nós temos tantos tratamentos que eu tenho paciente que chega, olha, doutor, eu sou vegano. Tem tratamento? Tem. Então, nós podemos utilizar os exossomos, as células-tronco, vesículas de células-tronco extraídos de plantas, os exossomos botânicos. Podemos utilizar diversos fitoterápicos. Tem cafeína, que ajuda na ectópica, ajuda na circulação. Tem muitos ativos que podem ser realizados. Eu quero tomar só comprimido, não quero passar no couro cabeludo. Tem. Eu quero realizar só injetável. Tem. Então, nós temos várias opções que terão resultados. Então, o paciente, às vezes, deixa de tratar por achar que só tem um tipo de tratamento. Mas, para todos os perfis, é possível, sim, adequar e personalizar o tratamento, individualizar, de acordo com as necessidades e os desejos de cada um. E sobre a mulher que tem perda de cabelo, aborda assim um pouquinho assim. Você pode dizer os cuidados que deve ter. Olha, tem que ver qual é o motivo da perda de cabelo. Sim. Nós temos, antes era chamada a calvície feminina, era chamada alopecia androgenética, hoje em dia a gente chama de alopecia padrão feminino. Muitas mulheres vão perdendo cabelo, vão ficando com aquele cabelo mais ralinho ao longo do tempo e não acha que é normal, não procura tratamento. Então, a calvície feminina é muito menos diagnosticada, porque muitas vezes não tem aquele padrão masculino de entrada, de coroa, acaba sendo aquela rarefação em toda essa região. Pode ser a perda de cabelo por um eflúvio, como falei, né? Uma queda de cabelo, e tem diversas outras aí, alopecia frontal fibrosante, tem areata. Então, tem várias aí tipos de alopecia diferentes. O ideal é realmente procurar um médico especialista para diagnóstico. Os nossos pacientes, por exemplo, têm doenças autoimunes, a gente sabe que afeta. Você acha também importante que já tenha um acompanhamento desde o diagnóstico, por exemplo, paciente com lúpus, ou outras condições de autoimunidade? É interessante também que faça esse acompanhamento para que não tenha uma perda grande. E se de fato também tem tratamento para isso? Tem que ver se a pessoa, por exemplo, o lúpus, se a pessoa tem uma alopecia por lúpus, né? Que pode ter. Tem gente que tem alopecia, tem lúpus só no couro cabeludo, né? Mas mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema no couro cabeludo, o fato dela ter uma doença crônica, como nós conversamos aí anteriormente, o cabelo é um reflexo da saúde do corpo. Então, o fato da pessoa ter uma doença crônica, isso já deixa o cabelo mais opaco, já deixa o cabelo com menos vida, já também tem mais chance de ter um eflúvio. Então, quando esse paciente realiza um tratamento adequado, direcionado, vai conseguir manter o cabelo mais bonito e mais saudável. Então, seria uma opção muito interessante, válida, e eu indicaria. É importante esse olhar, eu digo sempre, o olhar você estudou, você teve sua formação como médica, então você tem uma formação diferenciada. Eu tenho certeza que se chegar uma pessoa indo para o seu consultório com uma queixa, por exemplo, uma mulher, você vai identificar de repente se é um lúpus, que às vezes, né, às vezes a paciente está indo por uma questão de estética, de bem-estar, que é importante, e às vezes está trazendo uma doença e que, se não for um profissional médico, passa batido, né? A gente vê muito isso, assim, outros profissionais tratando essa situação de obesidade, de questão de calvície, vai em procedimentos estéticos, e aí já aconteceu em uma paciente que acompanhava, ela tentando tratar a queda de cabelo com uma esteticista não médica, e na verdade ela estava com lúpus, porque em nenhum momento a pessoa estava ali na cara que ela estava com um problema de saúde e ela não estava percebendo, e já chegou no estágio bem avançado. Então, por isso que é importante isso que você falou, o olhar, né? Você identificar se tem outras patologias. A gente, como você falou, dava para gravar 3, 5, 4 podcasts, a gente está chegando aí nos segundos e minutos finais.
Existe alguma coisa que a gente não abordou, que você queira falar? E suas considerações finais sobre esse importante, digamos assim, parte do nosso corpo, que é nosso cabelo, né? Léo, eu acho importantíssimo, como eu falei, tratar o quanto antes, né? Tem pessoas assim, eu já ouvi bastante as pessoas às vezes dizendo, olha, eu vou deixar, né, cair tudo aí, depois eu faço o transplante, né? E como eu expliquei, isso daí não é uma opção boa, muito pelo contrário. O ideal é que trate o quanto antes e trate com um médico que de fato seja especialista para que realize o tratamento adequado. Não se automedicar. Tem paciente aí que eu vi lá tomando minoxidil, né? É, por conta própria oral, consegue comprar e toma sem realizar um eletrocardiograma, né? Então, tá colocando sua própria vida em risco. Então, é importante isso. É importante saber que não tem uma fórmula mágica. Então, em nenhum lugar do mundo. Então, se alguém disser para você, eu te oferecer, quiser te vender algo como um milagroso fórmula mágica, não acredite, né? Porra. E eu acho importante fazer o tratamento adequado e iniciar aí o quanto antes. Eu queria agradecer a doutora Ieda por ter vindo aqui falar um pouco sobre isso. Com certeza a gente mais para frente você vai vir aqui de novo para falar sobre temas da estética, do Sim, bem-estar, né, que é sim. importante, claro, para a saúde. E onde a gente encontra a doutora Ieda, onde é que atende, rede social, fique à vontade para falar. O meu Instagram é DRA de doutora, né? Vila com 2 L's, Vila Flor, que é meu sobrenome, doutora Vila Flor. Eu tenho uma clínica em Salvador, no Vitrô, tenho outra em Vilas, né? Então tem aí esses dois, né? Essas duas opções, né? Na Garibaldi e em Vilas. Obrigado, doutora Ieda, por ter vindo, ter esse tempinho para falar com a gente sobre cabelo. E agradeço a vocês também por estarem no podcast Saúde em Pauta. E até breve o próximo tema. Muito obrigado. Até Obrigada a mais. você.